É o Novo Testamento de carreirinha. Hoje, segunda epístola de Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo e enviado de Jesus, o Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, a saber, Cristo, Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, que é o Senhor, visto como pelo seu divino poder, pelo poder de Deus, nos têm sido dadas gratuitamente todas as coisas que conduzem ao que Deus chama vida e ao que Deus chama piedade. Sim, o que nos é necessário para atingir vida e piedade nos foi dado de graça, quando recebemos conhecimento completo. Quando recebemos conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quando recebemos conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, atingiremos, tanto quanto todo dia atingimos mais e mais vida e mais piedade. Mas quando ficarmos cara a cara, então o veremos como Ele é e nos tornaremos como Ele é. Entretanto, hoje, são essas dádivas da graça, são as suas preciosas e muito grandes promessas de vida, de glória, de incorruptibilidade, que nos enchem o coração da certeza dessa transformação e nela perseveramos, para que por elas, pelas promessas de vida do Evangelho, nós nos tornemos dia a dia coparticipantes da natureza divina, grávidos de Deus, do Evangelho de Deus, da Palavra de Deus, do Evangelho de Deus. Nós vamos adquirindo e nos tornando coparticipantes da natureza do amor de Deus, livrando-nos assim da corrupção, das paixões, das pulsões, dos caprichos que há no mundo, porque o mundo é feito de corrupção apaixonada, caprichosa e egoísta. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa vontade, toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, o poder, fé cheia de vontade, fé cheia de vontade. E com esta vontade, com esta manifestação de vontade empoderada pelo Espírito da fé e pela promessa da palavra, associai a isto o conhecimento, o saber, o discernir, o entender, o compreender. E com esse conhecimento amplo, profundo, espiritual, que tenha Jesus como chave hermenêutica, que tenha Jesus como pedra angular, associeis
a esta compreensão aquilo que dá significado a ela na prática, que é o domínio próprio, porque todo verdadeiro conhecimento tem que se manifestar como domínio próprio, porque de que vale um conhecimento que não me faz ter domínio sobre mim mesmo? E com o domínio próprio, associai a perseverança, a resiliência, a resistência, a continuidade. E assim, com a perseverança, associeis a compaixão, a bondade, a misericórdia, a piedade. E com a piedade, associeis a solidariedade, a fraternidade, o sentimento de pertencimento e de interdependência fraternal. E assim, com a fraternidade, chegareis ao amor. Essa é a escalada que vos levará a crescer na coparticipação da natureza divina. E é esta viagem que vos livrará da corrupção das paixões que há no mundo. E o amor, quando toma conta da consciência e do olhar, é o maior protetor e impermeabilizante da alma contra as perversidades existentes em nós e induzidas a nós dioturnamente. Porque estas coisas, a saber, reunidas com diligência, fé à virtude, virtude ao conhecimento, conhecimento ao domínio próprio à perseverança, perseverança à piedade, piedade à fraternidade e a fraternidade ao amor. Sim, estas coisas existindo em vós e em vós crescendo, aumentando, fazem com que não sejais inativos, espiritualmente inativos, sem crescimento, eternos abeninados, não. Ao contrário, se essas coisas existirem e crescerem em vocês, vocês não serão como têm sido, inativos, mas se tornarão gente úteis, não segundo qualquer padrão mundano religioso, mas segundo o Evangelho considera alguém útil em amor, em serviço da própria vida, entregando tudo que tem para crescer, tudo que pode em compreensão e amor, para dedicar tudo isto ao serviço e ao amor de Deus no próximo. Então, em havendo em vós estas coisas, jamais sereis inativos, nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus. O Evangelho se tornará produtor de fruto na vida de vocês. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes cotidianamente, não fazem parte da compreensão, não se tornaram patentes no entendimento, não se tornaram óbvias ainda para ele, esse continua cego. Cego. E pode ficar anos entre vós, continuará cego, vendo só o que é obviamente próximo, imediato, só tem visão imediata. Não percebe com amplidão coisa alguma. E vive esquecido de quem foi que realizou a purificação dos seus pecados. E que tudo que importa nessa vida é o que decorre dessa consciência de se ter sido acolhido e perdoado em Cristo, de uma vez e por todas. Esse é o conhecimento que não pode faltar na percepção.
que pacifica o ser, o faz crescer na virtude de se tornar cada vez mais humanamente divino e divinamente humano, parecido com Cristo. E o que gera essa propulsão é esse espírito de gratidão, sabendo que na graça houve para ele toda a purificação e que ele é um ente perdoado e livre para ser de Deus e da vida. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação em Deus, a vossa eleição em Deus, para vos tornardes a cara de Deus, como filhos de Deus, como Jesuses na terra. Porquanto, procedendo assim, buscando assim, não tropeçareis em tempo algum, pois é tão fácil esquecer dessas coisas e tropeçar. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao invés de serdes salvos como que pelo fogo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, desses sentidos, que não podem ser relativizados. É a partir deles que toda a nossa consciência espiritual e a saúde da nossa vida se desenvolve. Portanto, eu estarei aqui para lembrar essas coisas. Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. E embora esta seja a minha esperança a respeito de cada um de vocês, no entanto, eu estou aqui para lembrar que esse é o único caminho. Então, me considero justo, enquanto estou no corpo deste tabernáculo, no espaço-tempo, despertar-vos com essas lembranças, com essas memórias, porque o tempo não é longínquo desde quando nosso Senhor esteve conosco, mas vocês já estão esquecendo. Como tão rápido o processo de esquecimento. Estou aqui para vos lembrar o significado simples do Evangelho, certo de que estou prestes a deixar também meu tabernáculo, meu corpo. Minha hora vai chegar. Eu tenho alguns poucos anos com vocês, mas no que me restar, eu trabalharei para trazer-vos à memória o significado simples do Evangelho no qual se deve perseverar. Esse é o meu esforço e diligentemente me aplico por fazer isto acontecer o tempo todo, a fim de que mesmo depois que eu já não esteja aqui, vocês ainda conservem na lembrança a memória de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus, o Cristo, ou seja, não vos demos a conhecer o Evangelho, segundo fábulas engenhosamente inventadas, a partir do interesse inventivo e lascivo daquele que construiu histórias sobre Jesus. E há tantas histórias apócrifas sobre Jesus nos nossos dias. Não, eu, Pedro, e nós, os apóstolos, que fomos testemunhas dos fatos e das coisas, não vos demos a conhecer o Evangelho seguindo fábulas engenhosamente inventadas, porque nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade entre nós, vivendo entre nós. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória
quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, naquele momento de transfiguração, conforme todos vocês conhecem. Eu estava lá com Tiago e com João e nós ouvimos a glória excelsa, validando essa voz vinda do céu. Eu, Tiago e João ouvimos quando estávamos com ele naquele monte, que para nós se tornou um lugar santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética que já tinha sido dita pelos profetas, quando nós a ouvimos da boca do próprio Deus: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A ele ouvi. Temos assim tanto mais confirmada a palavra da profecia. E fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia, uma luz que brilha em lugar escuro e tenebroso, até que o dia clareie. Segurem esta lâmpada no vale da sombra da morte, no quênia escuro e tenebroso, na noite tempestuosa, protejam a luz, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça, definitivamente iluminando para sempre o nosso entendimento e o nosso coração. Sabendo, primeiramente, isto: que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação humana, não é fruto de uma descoberta, não é a aquisição de um conhecimento que deriva de alguma magia ou de algum poder pessoal. Nenhuma profecia provém de particular projeção mental ou psíquica, ou de qualquer luz que nasça do homem e seja do homem. Não. Porque nunca, jamais, os que genuinamente falaram da parte de Deus e trouxeram a profecia da Escritura, nunca, jamais, qualquer dessas coisas e dessas pessoas falaram por vontade própria, e nenhuma das Escrituras foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, mas homens, falaram da parte de Deus com linguagem de homem, movidos pelo Espírito Santo. Isso não se deve jamais esquecer em tempo algum. Esta foi a leitura de mais um texto do Novo Testamento de Carreirinha, para mim e para você.